Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigo ouvinte internauta da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, programa Luz na Penumbra, estudo da obra A Gênese, comigo André Monteiro. Hoje aqui, mais uma vez, Renato Souza. Seja bem-vindo, Renato. Obrigado, André. Obrigado a todos. Opa. Maria de Fátima Miranda Vasconcelos. Que Jesus nos conduza. Eduardo Araújo. Olá, muita paz a todos. Muito bem, vamos retomar aqui o nosso estudo. No comentário, uma nota de rodapé aqui de Kardec, no finalzinho do item 45, onde ele discutia essa questão da personificação da revelação. E ele diz aqui, Kardec, nessa nota de rodapé número 15... O nosso papel pessoal no grande movimento de ideias que se prepara pelo Espiritismo e que já começa a se realizar é o de um observador atento que estuda os fatos para descobrir as suas causas e deduzir as suas consequências. Confrontamos todos os fatos que nos foi possível reunir, comparamos e comentamos as instruções dadas pelos Espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos o conjunto metodicamente. Em suma, estudamos e levamos ao público o fruto das nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos outro valor que de uma obra filosófica, deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe de doutrina, nem querermos impor as nossas ideias para pessoa alguma. Renato, aqui Kardec, ele tira essa personificação, ele tira a pessoa dele. Sim. dessa revelação. Exatamente, né? E aí o Livro dos Espíritos nos remete justamente a isso. O livro não se chama Allan Kardec, o livro se chama Livro dos Espíritos, não é? Então, quais espíritos? Os espíritos que nós estávamos comentando no programa anterior, não é? E principalmente os espíritos que se manifestaram na hora que a doutrina estava sendo codificada e tudo mais. Quais os espíritos que podem se manifestar na reunião? Não sei. Essa é a resposta. Não sei. Qualquer um, de acordo com a necessidade do trabalho. Não é? A roupagem do espírito, ele vai se apresentar com a roupagem que ele precisa se apresentar ali naquela reunião. Fiquem tranquilos com relação a isso, tá? Porque a doutrina é dos espíritos, o que existe é trabalho. Miranda lembrou muito bem a respeito de André Luiz no programa passado, não é? Falando de que a respeito do Nosso Lar, que é a obra que vem realmente do entendimento do André Luiz, da vivência do André Luiz, dos olhos e dos ouvidos do André Luiz. Não é? É a experiência dele, particular dele, tudo que ele viu, que ele está passando para a gente. Todas as demais têm toda uma assessoria por trás dele de outros espíritos, não é? E nós vamos encontrar durante todo o processo da codificação as manifestações necessárias. E aí eu vou repetir aqui mais uma vez, não é? Quais os espíritos que precisavam se manifestar na hora em que a doutrina começa a ser codificada? A partir daquele momento. Espírito que ninguém conhece, que ninguém ouviu falar. Imagina todas as obras aí sem nenhuma assinatura, ainda que guardadas também, não é? Todas as necessárias observações com relação ao que a gente precisa ver, que o que está escrito é o que vale, nem tanto a assinatura, não é? Mas os espíritos que se manifestam são justamente os espíritos pelas quais todo mundo conhece, todo mundo ouviu falar de alguma vez, não é? E principalmente espíritos de onde? Não é? Da Igreja Católica. Espiritualistas. Não é? Espiritualistas. Perfeito, não é? Que chegam no mundo espiritual e trazem para a gente as informações que a gente precisa, né? E é interessante essa nota de rodapé aqui dessa página, do item 45, em que o Kardec fala, a nossa pretensão não é
transformar você da noite para o dia, não é fazer com que você fique... Não é desse jeito, não. É com muita calma, até porque nós vamos nos tornar espíritas, e aí é um pensamento do Renato, e eu gosto de fazer isso, quando o pensamento é meu, não é? Não está escrito isso em lugar nenhum, tá? Eu estou em vias de me tornar espírita, mas guardo comigo muitas coisas que me fizeram chegar até aqui. E que não dá ainda, André, para me desvencilhar delas. Não dá. Eu já compreendo, eu já sei e estou procurando praticá-las da melhor forma possível. E ainda que eu pratique alguma coisa que eu tenha guardado e que me fez chegar até aqui, hoje já não pratico mais como praticava antigamente. Então existe uma diferença, porque a mudança não acontece da noite para o dia, ela é aos poucos. O espírito não chega aqui numa encarnação só, ele está prontinho para alçar o reino dos céus. Não. Ele tem que passar por várias experiências, vários aprendizados, tem toda a parte moral que é o evangelho, que a gente não pratica ainda, me perdoem o agente, não é? Que eu não pratico ainda, eu não é? digo Que é a parte moral. A nível de humanidade. Isso, e a intelectual. E a intelectual, porque a gente vai ter que trabalhar, e trabalhar muito, depois de ter alcançado o que alcançou, né? Sem dúvida. Agora, nós ficamos refletindo, é muita imaturidade nossa achar que aquilo que nós aprendemos anterior tem que ser jogado fora. É. Você vai dar um uso de uma outra maneira. Sim. Por quê? Porque eu nunca ouvi dizer que alguém constrói uma escada de 1000 degraus e um belo dia diz, eu vou derrubar os 100 primeiros degraus. Não tem isso, né? Você está entendendo? E a vida nos dá essa lição, porque para que nós estivéssemos hoje aqui na condição de espíritos com E maiúsculo, com pensamento contínuo e com a razão, não podemos jogar fora o princípio espiritual que nós somos. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tanto que carregamos o corpo que vestimos esse princípio espiritual. É bagagem, Miranda. Você já imagina um espírito chega para reencarnar e toda a bagagem dele... esquece. Apaga a bagagem dele? Não. Principalmente as coisas boas, que vão servir justamente de alavanca, não é? De luz para o caminho, para os próximos passos dele. E tudo aquilo que ele se equivocou também. Porque são as lições. Sem é o reciclável dele. Claro, por isso que Paulo fala, quando criança, eu falava como criança. Por quê? Porque você vai carregar a sua criança dentro de você, sim, sabendo que ela vai estar numa maturidade que não é mais infantil. Perfeito. Não é? Perfeito. Então tudo isso são coisas que a gente vai aos pouquinhos trabalhando, porque não dá para jogar fora. Eu conheço alguém que estava muito triste outro dia, que na casa espírita que ele comunga, não se deve tocar Ave Maria. Porque Ave Maria é música da Igreja Católica. Aí, inclusive, ele falou assim, pois é, gosta do filho, mas não gosta da mãe. E aí, percebe o seguinte, quando a última lição de Jesus na cruz foi aquela fala dele com o João Evangelista. E a mãe, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Ali tem a lição, que nós devemos tratar os filhos das outras mães como se fossem os nossos. Tratar as mães dos outros como se fosse a nossa. Ali é a primeira aula de assistência social. Sim. Se Maria de Nazaré tivesse outros filhos, Jesus não teria delegado a João a responsabilidade de cuidar. Jesus foi filho único biológico de Maria de Nazaré. Se tinha outros irmãos no contexto, eu venho de uma região do Nordeste que na minha infância os meus primos eram considerados irmãos, porque comungávamos, a casa era tipo um clã. Entendeu? Então nós vamos entender, ali tem várias lições, e uma delas é, a humanidade está depositada no coração de Maria de Nazaré. Mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Porque ele convida Maria a dedicar-se à humanidade como se dedicou a ele enquanto mãe. E você vai dizer que numa casa não pode tocar Ave Maria porque fala de... Gente, não tem isso, a música... Não dá para desconsiderar a importância do espírito de Maria de Nazaré, né? Que vestiu aqui o corpo de Maria de Nazaré. Não tem como a gente desconsiderar. Mas vamos levar em consideração o seguinte aqui. Podem ser espíritos que transitaram, né? Por ocasiões em que a mulher não participava de nada. Sim. A gente sabe disso, tem isso na história. Mas naquela época, né? Não é? A mulher não participava de nada. Existiam religiões, momentos religiosos que só homens iam, não é? No próprio judaísmo. Não ia. Exato. Muito embora José levava Maria. A gente sabe disso, que ele levava.
não é? Maria, mas não era praxe a mulher participar. No judaísmo, não se é? você precisasse iniciar um culto lá dentro do templo e precisasse de 10 pessoas e tivessem 5 mulheres e 5 homens, não podia iniciar, porque a mulher não era considerada pessoa naquela época no judaísmo, não é? Mas nós vamos observar que quando ele diz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe, ele está dizendo, a partir de agora, é você e a humanidade, vocês vão continuar o que eu deixei. Sim. Muito bem. Continua aqui o nosso Kardec. Se essas ideias acharam muitas simpatias, é porque tiveram o mérito de corresponder às aspirações de um grande número de criaturas, mas não nos envaidecemos disso, uma vez que a sua origem não nos pertence. O nosso maior mérito é a perseverança e a dedicação à causa que abraçamos. Em tudo que fizemos, o que outros poderiam ter feito como nós, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de nos julgarmos profeta ou Messias, e ainda menos de nos apresentarmos como tal. E aí você vê a humildade de Kardec, e ele mesmo dando uma lição para nós, de que ele apenas... Ele poderia, ele simplificou tanto que a outra poderia ter feito o que eu fiz. Vejam, e eu acho difícil, né? Algum outro ter feito eu acho isso. difícil Jesus ter errado na escolha. Começa por aí. Começa por aí. Valorizando todos que estiveram juntos, porque o trabalho de Kardec não foi único, não foi isolado. Não. Kardec foi ele o codificador, porque ele tinha já esse despojamento para valorizar todos que estavam em volta dele. E aí, Renato? Exatamente, não é? Como é que não teria humildade, né? Não cabe, né? Como é que não teria humildade, né? Na hora em que começou a acontecer as reuniões, né? Para elaboração da doutrina. Tem que ter humildade, que senão, até porque o centro da doutrina é quem? É Jesus. Ele é o centro desse consolador, né? Mais uma vez, é o cristianismo redivivo, né? Chama, não é isso? Mais uma vez, Deus dando a oportunidade a todos nós de conhecermos a verdade, não é? Mas é só a verdade de vocês? Não. Um dia vai ser verdade, é Deus, né? Planetária, né? Digamos, a nível de planeta Terra, porque dos outros planetas eu não sei, Miranda, né? Mas a nível de planeta Terra a gente pode falar alguma coisa, né? Cada planeta vai ter o seu Cristo solar. Sim, e aí você vê o seguinte, né? Qual foi o grande problema do judaísmo da época? Eles não receberam, eles ficaram fixos só na Torá. E quando vem Jesus para aperfeiçoar a lei divina, eles não reconhecem Jesus como Messias, porque eles ficaram fixos ali na Torá e nos antigos profetas, sem reconhecer em Jesus aquele que seria o Messias e que tipo de salvação era a proposta de Jesus. Ele esperava aquele soldado que fosse libertar o povo, mas uma libertação de uma escravidão material, quando a proposta de Jesus era libertar da escravidão moral dos nossos vícios, né, da nossa devassidão. Então eles não conseguem enxergar. E talvez a gente ainda traga esse resquício dessa ideia. Eu falo, não, se não for igual o que está na codificação, eu não vou aceitar, eu não vou admitir. Porque Kardec não falou isso, então eu vou descartar. Kardec não falou isso, mas ele negou isso também? Será que ele negou? Kardec não falou isso, mas ele negou, ele disse que isso... Onde que tem que Kardec negou que isso poderia acontecer? E aí ou que os espíritos falaram para Kardec? Precisa de um estudo aprofundado, né? Você precisa buscar realmente a base de tudo. Quer ver uma questão que eu vou abrir um parênteses aqui? A Kardec não fala de colônias espirituais, não é? Mas a doutrina espírita fala. Como não fala? Fala sim. Há muitas moradas na casa do Pai, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, não é? E colônias espirituais, o que são? Morada. Não é? E tudo mais, fala assim. O próprio Livro dos Espíritos tem questão apropriada que fala sobre isso. Para onde vai o espírito, etc, etc. Erraticidade. E aí ele explica lá o que é esse estado de erraticidade. O que o espírito faz?
Onde que ele fica? Então, apaga? Então tem determinados temas que não foram devidamente elucidados, colocados em destaque. Mas ele não formou ali todo um rótulo de palavras ali para denominar as coisas, não foi ele? Mas se você for estudar, se você for buscar, tá ali nas entrelinhas, tá intrínseco, enfim, tá ali, é só você buscar e ver que tem algo, as coisas se complementam de alguma forma. Falta de uma palavra melhor. Você fala, isso é lógico, isso é racional, que seja assim dessa maneira? É o que você tem, é o que Kardec fazia. Sim. E ele pegava essa informação de outros. Você vê que é mais de um médium, de um espírito falando das colônias espirituais. E aí você passa pelo crivo da razão. E esses espíritos falando através de quem? Através de médios que se doaram integralmente a uma causa. Coisa que nós não fazemos. João Evangelista, para falar dos dias que nós estamos vivendo, ele não tinha como falar de míssil, de bomba, mas ele falou de gafanhotos, porque a nomenclatura não havia. Então, mas isso não está em Kardec. Você conhece a base de Kardec? De extinção do... Preste atenção, você vai construir um edifício. Sim. Aí o que é que você coloca? Você vai bater estaca para ver a segurança do terreno. Aí você coloca ali ferro, areia, concreto, pedra, tal. Depois vem as paredes. Porque o teto da construção da obra do Consolador não é de ninguém, é a sua consciência. É por isso que é uma obra que tem a base em Kardec, tem as paredes que são todas as informações progressistas e sequentes, mas o teto da obra do Consolador é individual, porque é a sua consciência e o homem de bem. Não tem teto, é você e Deus. Aí você vai observar, quando você vai construir as paredes e fazer o acabamento da obra, ali tem vidro. E o vidro vem de onde? Da areia. Onde é que está a areia? No alicerce. Então, tudo está lá de outra forma, que você não teve sensibilidade ainda para perceber. Antes você só tinha, não é? Antes você tinha o Torá, você teve a Bíblia. Hoje você tem o Consolador Prometido, hoje você tem a doutrina espírita, que faz com que você compreenda a Bíblia de uma forma muito mais fácil, não é? Nós falamos muito sobre isso no programa Consolação de Jesus, sábado de manhã, não é? A gente fala muito sobre isso, porque hoje você compreende melhor situações que estão ali, que, não é? É só ir buscar. O grande problema não é? Quando se fala em colônias espirituais, a gente não vai buscar na própria doutrina se tem algo que fale sobre isso de uma forma... né? Dê uma passada lá e tal sobre esse tema, né? É igual... Quando você vai no capítulo 3 do Evangelho, você, tá aqui, não é? Tá aqui. O princípio então tá não ali. Dá, isso, então não dá para dizer que não foi falado, não é? Não tem como, tá? Então e assim são todos os livros. Quando você pega um livro antigo, por exemplo, das escrituras antigas, assim, você segue aquilo, não, mas tudo se modifica. Nós estamos sujeitos à lei do progresso e as coisas vão se adaptando. Agora, vamos fazer um parênteses aqui. O Consolador Prometido, conforme disse Jesus, ele veio para ficar. Ou seja, ele foi a palavra que a Miranda usou, ele destrinchou tudo. Assim como Jesus veio e disse assim, olha, eu não vim modificar a lei. Como é que eu faço, mestre? Tá bom, vou resumir 10 para vocês em 2. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ainda assim não deu, não é? Como é que eu faço isso? Fazendo ao outro aquilo que você quer que o outro vos faça. Aí ele fala de lei de ação e reação. Ali ele fala de tudo isso, só que não dava para explicar, que as pessoas não iam entender, porque você precisa da base. A base, o que é? Crer na existência da alma. E o Kardec fez isso. A doutrina espírita, ela começa de uma base, de uma confirmação, de um fato, para que todas as outras coisas pudessem ser elucidadas, não é? Quando você pega o livro dos médiuns, também, não é? Ele está lá nos primeiros capítulos, ele faz um monte de pergunta e ele deixa para você responder. É a tua consciência, indaga a tua consciência e responde. Tem parágrafos inteiros com um monte de interrogação, não é? Justamente, sabe por quê? Porque lá no finalzinho ele diz assim, você vai dar volta e vai cair aqui. É nesse fato aqui. Essa pergunta ainda não vai chegar onde você quer. Sim. Quantas vezes o Espírito Então, quando você pega a Gênese espírita,
a Gênese de Kardec, não é? Você precisa levar a Gênese a todas as outras situações, as outras obras da doutrina espírita e levá-la ao Evangelho, levá-la à Bíblia, levar coisas e tirar as suas conclusões, não é? Eduardo Araújo. O Kardec fala que a doutrina é progressiva, né? Então, assim, muita coisa que naquele primeiro momento ele podia colocar, ele não tinha como detalhar. Sim. Como a Miranda citou lá de João Evangelista. Né? Ele falou sobre o que ainda nem existia no planeta. Então ele tinha que fazer comparações. Então Kardec ele tinha que fazer uma obra de síntese, né? Deixar as bases da doutrina, os pontos fundamentais, e ele deixar claro que no futuro os espíritos iriam continuar as revelações e o detalhamento. E assim foi. Só que o programa anterior nós falamos sobre isso. Tem os radicais da doutrina espírita que acham que fora de Kardec não existe nada. Agora eles estão se baseando em quem? Se o próprio Allan Kardec diz que a doutrina do espírita não deu a última palavra, que ele não deu a última palavra, que a doutrina era progressiva, se o próprio Allan Kardec diz isso, eu acho que eles não estudaram o próprio Allan Kardec. Então você vê aí os outros médiuns, os outros espíritos vieram fazer o trabalho, né, de detalhar algumas coisas que estão lá no Livro dos Espíritos, né, que ali no Livro dos Espíritos tem toda a doutrina está no Livro dos Espíritos, mas precisava de um desenvolvimento que o próprio Allan Kardec disse que viria no decorrer do tempo. Muitas informações, Kardec coloca isso no livro Obras Póstumas, que nem foi publicado por ele, mas eram os escritos dele, que muitas informações os espíritos diziam para ele não publicar, porque não era hora. Sim. Né? Nem naquele momento ele teve autorização de tudo publicar. Então, assim, a doutrina vai continuar sua marcha progressiva, os espíritos vão continuar nos trazendo novas revelações, ampliando aquilo que Kardec trouxe de uma forma resumida, de uma forma que era possível naquele momento. Jesus fala isso no Evangelho: muita coisa teria ainda para vos revelar, mas no momento vós não podeis suportar. Exato. Pedirei a meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que tenho dito e revelar outras coisas. Então, nem Jesus falou tudo. Aí tem gente que fica surpresa quando a gente fala isso, mas ele disse: muita coisa teria para vos revelar. Mas como é que Jesus ia nos falar tudo naquela época, se a gente não ia entender? Um professor não pode ensinar para uma criança o que ele ensina para um adulto. Não. A criança não vai entender, não tem base para entender aquilo. Como é que você vai fazer uma equação do segundo grau, ensinar para uma criança, se ela não sabe mal somar e dividir? E diminuir, multiplicar, não precisa subtrair, não sabe. Não sabe, não. Então, assim, a criança primeiro tem que aprender o mais um, como é que faz os processos, mas um dia ela vai estar preparada para aprender o que é uma equação do segundo grau. Assim somos nós. Muito bem. Em tudo, a primeira e a última palavra está em Deus. Então, a lei é de progresso. Perfeito. Exatamente isso. Então estamos aí caminhando para o final. Miranda, suas considerações finais e despedidas. Que Jesus nos conduza. Olha, foi econômica. Você está doutrinando, o Eduardo Araújo? A gente tenta, né? A gente tenta. Mas Então, mas você vê que nos programas do debate, no Analisando, ela não se comporta, não. Não, ela não se contém. Não. Ela é tomada pelo fogo sagrado e ninguém se... A língua de fogo toma conta dela. Exato, as línguas de fogo. As línguas de fogo. Agora, no umbral isso vai fazer sucesso. Ela vive no eterno Pentecoste ali. Eu vou até falar sobre isso Línguas no de fogo. programa. Gostei, Línguas de Fogo. Vou anotar aqui, ó. Miranda, Línguas de Fogo. Você toma cuidado. Vou botar aqui André Monteiro. Você vai vou se botar queimar aqui, com essa labareda, ainda vai piscar você. Vamos lá. Renato Souza, depois das línguas de fogo, onde os seus filhos profetizarão. Nossa, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Foi muito bom estar com vocês. Espero estar outras vezes também, tá bom? Muita paz a todos. Amigos ouvintes. Tô anotando aqui: Miranda, Línguas de Fogo e Pentecoste. Ela vai falar em outras línguas. Aí vai ficar ruim, Eduardo. Isso aí, muita paz a todos. Amigos ouvintes, muita paz a todos e até a próxima semana, se Deus quiser. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Estamos dando continuidade ao estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, uma obra de Allan Kardec, na qual nós estudamos as principais características e pontos da teologia espírita, na primeira parte, a parte teórica, e na segunda parte, a parte prática, e através da mediunidade nós vamos acompanhando a trajetória, os ascendentes das situações de espíritos por Kardec, classificados em várias instâncias que ele já apontou, e por isso nós temos vários capítulos aqui na segunda parte da obra, e nós estamos no capítulo 8º da segunda parte, na qual Kardec nos apresenta os espíritos por ele classificados, expiações terrestres. Nós vamos recordar juntos, porque estudamos mesmo juntos, o caso de Anna Bitter, que nós já iniciamos e que trata fundamentalmente, para nosso estudo, da questão do apego. Basicamente, o apego às pessoas, porque nós podemos ter, e o apego é um sinal de inferioridade do espírito. Nessa perspectiva, nós até desenvolvemos apego a coisas materiais, a coisas que são ideias, a situações, a pessoas e principalmente aos afetos do nosso coração, muito particularmente aos filhos ou aos pais. Então, este é um caso, como nós já vimos, de apego de um pai a uma filha. É um depoimento do espírito que foi assim mesmo guiado pelo egoísmo, que não era ateu nem materialista, que acreditava vagamente na vida futura, mas ele não se ocupava muito disso, nem de Deus. E então, ele, nessa condição, ele só se interessava mesmo pelas questões terrenas. Ele tinha interesses materiais terrenos. Esse era o grande foco na vida e na postura de vida do pai de Anna Bitter, e apesar de profundamente egoísta, ele era capaz de sacrificar absolutamente tudo para salvar a filha, e sem o menor escrúpulo, ele sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Mas só se interessava mesmo pela filha e por ninguém mais. Acontece que essa criança, Anna Bitter, definhava a olhos vistos. E, na verdade, era uma questão até curiosa, porque a menina definhava a olhos vistos, mas não padecia sofrimentos. E essa situação de definhar a olhos vistos era por causas desconhecidas, uma espécie de capricho da natureza, como assinala o nosso querido codificador Allan Kardec. Já se tinha esgotado todos os recursos e não restava mais qualquer esperança. Então, o pai, diante da enfermidade da filha, tinha essa perspectiva, ou vivia essa perspectiva da perda de um filho adorado, e, naturalmente, um profundo pesar estava lá abrigado no seu coração de ver a filha única que tinha, assim, essa situação pela qual ele nutria a mais absoluta afeição.
É, na verdade, esse quadro uma angústia de todos os momentos, e por longos anos, sem lhe prever o termo, a menina definhava a olhos vistos diante do pai. Esse é considerado, naturalmente, um suplício cruel. Nesse caso, a fortuna nem suavizava esse sofrimento, antes até agravava esse suplício, porque era impossível ao ente amado usufruir de tal fortuna ou das possibilidades, das soluções, dos remédios, dos tratamentos que a fortuna poderia oferecer. O pai, então, entregou-se a um íntimo desespero, e cada vez mais o caráter se lhe exasperava diante daquele espetáculo que lhe cortava o coração de pai. As consequências, bem sabemos, poderiam ser fatais, ainda que indeterminadas, diante do quadro e das perspectivas que eram ausentes. Um amigo da família, adepto do espiritismo, obteve de seu protetor espiritual algumas informações. Ele deseja dar suas explicações porque não há curiosidade indiscreta. Nós sabemos que a curiosidade aqui é só no interesse do estudo. Esse amigo da família, então, que se interessava e se interessou sinceramente pela criança Anna Bitter, então esse amigo da família só teria a ganhar com a crença na justiça divina, o pai de Bitter, mas não aconteceu e não há castigo sem causa, nós todos sabemos, mas isto não era do entendimento do pai de Anna Bitter, de que a criatura deve curvar-se perante a justiça do Senhor, sem maldições nem revoltas, porque a rigor não há castigo sem causa. A questão das maldições Kardec abordou em O Livro dos Espíritos, na pergunta que tomou o número 557. Podem, perguntou Kardec, a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Resposta dos espíritos orientadores da humanidade ao nosso querido codificador. Deus não escuta a maldição injusta e culpado perante ele se torna o que a profere. Era a exasperação do pai de Anna Bitter. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. Ademais, é interessante nós observarmos aqui o que os espíritos ensinaram a Kardec e a nós. Só se verifica a vontade de Deus como aumento de prova para aquele que é dela objeto. No caso, o pai de Anna Bitter, anotamos isso. Daqui a pouco, Anna Bitter vai nos trazer essa informação. Ademais, o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Jamais a bênção e a maldição podem desviar da senda da justiça a providência, que nunca fere o maldito, senão quando o mal, e cuja proteção não há coberta, senão aquele que a merece. Portanto, estamos aqui também tratando da justiça divina. Então, nessa perspectiva, nós vemos aqui que a informação é aquela de que Anna Bitter, a menina, recebera uma pequena moratória de Deus, mas em breve regressaria mesmo à pátria espiritual, porque mereceu a divina compaixão. Portanto, a desencarnação, assim, em idade tão tenra, uma criança, mas era uma bênção, era uma recompensa de Deus. Mas o olhar humano não entende assim. O pai de Anna Bitter, então, era um homem infeliz. Deus o puniu na sua única afeição mundana, pelo seu extremado egoísmo. Ele zombou da confiança, dos sentimentos dos que o rodeavam. Seu arrependimento, por momentos, tocou a Deus. Então, houve aquela bênção da moratória,
que na verdade era uma recompensa ou uma linguagem de Deus, porque ele se arrependeu. Então sua filha sobreviveu, mas logo após de receber esta atenção divina veio a revolta. E nesse caso, nós vemos que a revolta é uma questão muito grave do ponto de vista dessa postura que todos nós devemos desenvolver perante Deus. O caso aqui temos um estudo em Fonte Viva, no capítulo 27, que nosso querido Emmanuel, pela pena de Chico Xavier, titulou Destruição e Miséria. Ensina-nos Emmanuel. Ele diz: se esse discípulo se distancia da confiança no mestre e se esquiva a ação nas linhas do exemplo que o seu divino apostolado nos legou, essa criatura, preferindo a senda vasta da infidelidade à própria consciência, cava sem perceber largos abismos de destruição e miséria por onde passa. Se desce ao desfiladeiro da negação, é o caso do pai de Anabiter, destrói as esperanças tenras no sentimento de quantos se abeiram da fé e tece vasta rede de sombras para si mesmo. Se asila o desespero, o caso do pai de Anabiter, apaga o tênue clarão da confiança na alma do próximo e chora inutilmente sob a tormenta de lágrimas destrutivas. Diretamente, então, Emmanuel agora nos fala sobre a revolta. Revoltar-se é chicotear os irmãos e ferir-se. Fugir ao bem é desorientar os semelhantes e aniquilar-se. Desventurados aqueles que não seguem o mestre que encontraram, porque conhecer Jesus Cristo em espírito e viver longe dele será espalhar a destruição em torno de nossos passos e conservar a miséria dentro de nós mesmos. No caso, o pai de Anabiter sequer tinha conhecido Jesus e por isso ele estava tão enredado nessa perspectiva. Então, nessa condição, o que aconteceu? O castigo sempre acompanha a revolta. Na verdade, não é o castigo, porque é a revolta que atrai. Considerados, então, a situação e as circunstâncias, diz o protetor espiritual do amigo da família de Anabiter que ainda é felicidade ser punido neste mundo. E pode, então, orar por Anabiter e para Anabiter, essa pobre criança, como ele se referiu a ela. A menina vai mesmo desencarnar e, apesar do depauperamento orgânico, terá dificuldade em se desprender, porque a energia, a seiva abundante ainda está ali presente. O espírito da menina é mais adiantado do que os que a rodeiam. Mais tarde, então, a menina, do plano espiritual, auxiliará e consolará esse amigo da família. Essa comunicação, essa orientação a respeito da situação da menina é uma graça de Deus para auxiliar o desprendimento de Anabiter. Como nós também interpretamos e sentimos como uma bênção, uma graça de Deus, estarmos aqui estudando o Espiritismo, a bênção do Espiritismo de Deus sobre a humanidade, e também aqui na Rádio Rio de Janeiro, eu, Nádia do Couto Vale. E você, amigo, amiga, aqui estudando junto conosco, nós estamos agradecendo a Deus e dando continuidade agora ao nosso estudo a respeito do pai, depois da morte, da desencarnação da filha Anabiter. Ele naturalmente, no plano espiritual, quando desencarnou naturalmente, expiou o insulamento porque era egoísta. Nós sabemos que os egoístas, porque aqui se afastam, não se aproximam de ninguém, também no plano espiritual, ninguém se aproxima do egoísta. E ele vive o insulamento, mas aí ele sofre.
Desencarnou então a menina, morreu também o pai, foi punido com a perda de quem mais amava e não se arrependeu, e consequentemente a ausência da filha subsiste, persiste no plano espiritual, porque ele agora desencarnado está isolado e não está, na verdade, usufruindo do conselho de amigos espirituais e também da presença, quem sabe, ser-lhe permitida a presença da filha junto dele. Ninguém no plano espiritual por ele se interessa, como não se interessava ele por ninguém quando estava encarnado. Consequência, no plano espiritual, ele permanece só, isolado, como que abandonado. Esta é a sua punição de acordo com a lei, não só para ele, mas para todos nós que enveredarmos e cultivarmos o egoísmo. Então, nesta situação, o que faz ele? Não se dirige a Deus. Nós vimos aqui Emmanuel se referindo a quando nós conhecemos Jesus, o bem, a imensa fortuna, bênção que é nós seguirmos Jesus. Mas ele, então, não se dirige a Deus, não se arrepende e murmura sempre. Ele até blasfema. E nós já vimos o que é a blasfêmia quando aprendemos aqui com os ensinos dos espíritos superiores sobre as maldições. O guia do médium pede então prece para esse senhor, pai de Ana Bitter, para desanuviar essa sua cegueira moral. E então a primeira comunicação de Ana Bitter, imediatamente após a sua desencarnação, acontece. Ela agradece a intercessão por ela como criança e agradece ter seguido os conselhos do instrutor espiritual. Declara que, graças às preces, foi-lhe mais fácil desencarnar, exatamente como tinha orientado o protetor espiritual. Ela declara ainda que o pai não orava, maldizia, mas ela disse que não quer mal ao pai por causa disso, que certamente deve tê-la prejudicado essa situação, porque nós também vimos ali a orientação dos espíritos orientadores a Kardec, dizendo que essa maldição, prejudica todos que estão no seu entorno, no entorno do que revolta. Ela reconhece que isso era uma consequência da grande ternura que o pai lhe dedicava. Nós vemos aqui o grande perdão, por isso esse espírito Ana Bitter era mais evoluído do que os demais. Ela pede a Deus lhe conceda luzes antes de voltar à pátria espiritual. Ela o incita e o anima por ser sua missão suavizar-lhe os últimos momentos. Aqui ela está dizendo como estava junto do pai no momento da desencarnação dele. Às vezes, ele até se comove, disse ela. Parece que um raio de luz divina desce sobre ele, mas isso é clarão rápido, fugaz. Logo o deixa entregue, logo ele volta às ideias de antes. O germe de fé que ele tem está tão sufocado pelos interesses mundanos, materiais, terrenos, que essa fé só poderá desenvolver-se através de novas e mais cruéis provações, esclarece a própria filha. Ela informa ainda que ela mesma apenas cumpria um resto de prova, de expiação, naquele corpo doentio. E não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil esta situação, essa expiação de Ana Bitter. Sua doença incomum não lhe acarretava sofrimentos. Era como que um instrumento da aprovação do pai. Ele sofria mais do que ela ao vê-la naquele estado. A diferença é que ela tinha resignação e ele não. E após a desencarnação, ela é, então, recompensada. Agradece a Deus o ter-lhe abreviado a estada na terra. E no plano espiritual,
ela está feliz entre os bons espíritos que a cercam. Todos, diz ela, todos cumprimos satisfeitos as nossas respectivas obrigações, porque, diz ela, a inatividade será um cruel suplício. Portanto, ela já está junto aos espíritos buscando o trabalho no plano espiritual. Acontece então que há uma comunicação do pai de Ana Bitter após a desencarnação, 1 mês depois da morte. Kardec diz-lhe que o objeto e o objetivo da evocação é saber a situação dele no mundo dos espíritos e ser útil a ele na medida do possível. E então o pai de Ana Bitter responde que, na verdade, não vê o mundo dos espíritos, ou não vê os espíritos no mundo espiritual. Ele vê homens conhecidos que não se preocupam com ele, que não lamentam a sua sorte e que até parecem contentes quando o veem assim, ao verem-se eles livres dele, pai de Ana Bitter. Então foi-lhe perguntado se ele realmente conhecia a sua condição de desencarnado. Ele diz que por algum tempo ainda se julgou encarnado, mas já sabia muito bem, diz ele, estar desencarnado. Em 1 mês, ele despertou para a própria condição. Alguns espíritos, nós sabemos, levam séculos para esse despertamento. Ele não soube responder porque não podia ver os espíritos que o rodeavam, embora, diz ele, tudo esteja bem claro em torno de mim, mas ele não via os espíritos que iam ajudá-lo. Seu mundo egoísta, que excluía a todos, é a vibração desse afastamento. Ainda não tinha visto a filha. Procura por ela, chama-a inutilmente. Ele declara: que vácuo horrível a sua morte me deixou na terra. Julgava encontrá-la, mas isso não aconteceu. Ele então se lamenta. O insulamento sempre e sempre. Ninguém que me dirija uma palavra de consolação e de esperança. É o egoísmo, nós sabemos. O maior castigo do egoísmo é exatamente este. Ele se despede ali da comunicação porque vai procurar a filha. Ainda não está, nós sabemos. Por que ele ainda não vê a filha? Bem, ele não vê nem os amigos espirituais que estão ali para ajudá-lo. Mas ele ainda não está preparado para ver a filha, para encontrar a filha. Porque ela é que terá que vir até ele, porque está mais adiantada que ele, por estar em condições muito melhores do que o pai. E, na verdade, quando ele estiver em condições de sentir-lhe a presença, então ele a verá. Por enquanto, ela é que está ajudando, exatamente como antecipou o protetor, o espírito protetor lá, que deu essa orientação. Essa, portanto, é uma grande mensagem, uma grande lição para todos nós. A questão do apego, que nós devemos trabalhar para nos irmos libertando cada vez mais de todos os tipos de apego. O traço do egoísmo, que é essa chaga moral e esse empecilho na nossa trajetória evolutiva. As consequências que os egoístas padecem no plano espiritual. E, na verdade, aqui a grande mensagem do que nós todos atravessamos, mas com a graça de Deus e a bênção de Deus, de Jesus, dos nossos anjos da guarda, de Maria, dos nossos amigos espirituais, quando experimentamos a dura perda de nossos entes queridos, nós temos a consolação e temos o grande alívio que nos dão as vibrações do amor de Deus através de todas essas instâncias que acabamos de lembrar juntos aqui. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus,
dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.